Douglas Rodrigues, eu sou médico formado na Escola Paulista de Medicina em 1979, turma de 79. E sou paulistano, nascido na Vila Maria, em 1955. Meus avós maternos eram imigrantes espanhóis e meus avós paternos, imigrantes portugueses. Minha mãe, Dona Mercedes, era costureira lá na Vila Maria, fazia costura para fora e dava algumas aulinhas de corte e costura em casa também. O meu pai, o seu Porfírio, era operário da indústria de filtros Salos, uma fábrica de filtros de água, peças de cerâmica, de barro, que ficava lá na Vila Maria, perto do rio Tietê. No tempo que o Tietê era um rio que dava para a gente brincar. Eu pesquei e brinquei no rio Tietê, muito, quando moleque. Eu perdi o meu pai com 3 anos de idade. E fui acolhido pelos meus avós maternos, eu e minha mãe. Isso porque minha mãe teve febre reumática na adolescência e desenvolveu lesões nas válvulas mitral e aórtica e uma insuficiência cardíaca bastante severa. E não tinha como dar conta de me sustentar e sustentar a si própria. Então, meus avós, pessoas humildes, meu avô era operário metalúrgico, minha avó operária da fábrica Alpargatas, Alpargatas Ródia, nos acolheram. E eu então cresci com os meus avós maternos, com a minha mãe e com alguns tios, enquanto eram solteiros ainda, lá na Vila Maria. Eu acho que o meu interesse pela medicina apareceu por causa da minha mãe, porque a minha mãe, eu me lembro muito bem, com nitidez, a cada 15 dias nós tínhamos que ir ao HC, ao Hospital das Clínicas da USP, porque minha mãe fazia uso de anticoagulantes, pois não havia como fazer a cirurgia corretiva naquela época. Então tinha um ambulatório dos anticoagulados. Eu tinha que ir lá, colher o sangue de manhã, bem cedinho, a gente ficava esperando a manhã inteira, ali, sentado naqueles murinhos ali. Né? E até que no final da manhã, a minha mãe era chamada, passávamos pelo médico cardiologista que ia ver se a dose do anticoagulante estava adequada. Isso é uma rotina, fora as intercorrências, né, que haviam. Minha mãe teve embolia pulmonar, teve uma série de coisas, edema de pulmão. Então era sempre um sobressalto. Essa coisa de estar em hospital, estar vendo coisa de saúde, era uma frequente na minha infância, na minha adolescência, que me direcionou seguramente para a medicina. Bom, eu entrei aqui na Escola Paulista, né, em 1974, que foi um ano que eu tive 2 grandes emoções. Né? Uma muito boa, que foi ter entrado aqui, e uma, a pior da minha vida até hoje, que foi a perda da minha mãe. Minha mãe faleceu no mesmo ano que eu entrei na faculdade. Ficou para mim a certeza que ela morreu sabendo que eu tinha conseguido entrar na faculdade e que teria um futuro melhor. Bem, durante... A Vila Maria, naquela época, era muito longe da Vila Mariana. Né? O metrô não existia ainda quando eu entrei, ele foi começar a funcionar, eu estava no 2º para o 3º ano. Difícil chegar aqui. Então eu acabei tendo que ficar muito por aqui. E para me sustentar, eu consegui aulas, inicialmente nos cursos de madureza, que era o equivalente ao supletivo hoje, né? E depois consegui aulas em cursinhos para vestibular. E foi assim a minha trajetória inteira, desde o 2º semestre do 1º ano até o início do 6º ano médico, até a metade do 6º ano médico, dando aula nesses cursinhos, aulas à noite e aos finais de semana. Isso dificultou muito que eu participasse de atividades acadêmicas, né, extracurriculares. E eu tinha que fazer o curso e
todos os momentos que eu tinha disponíveis eram para que eu estudar ou descansar e ter que trabalhar. Então, estou falando isso porque lá pelo segundo, terceiro ano eu soube do Projeto Xingu e aquilo já me encantou. Puxa, mas esse negócio de índio, como é que é isso e tal? E eu tinha muita vontade, né, de participar do Projeto Xingu, mas a condição para você poder ir para a área, para ir para o Xingu, que era, né, que todos nós queríamos, né, era ser um frequentador regular, né, das reuniões do grupo do Xingu, grupo xinguano, que existe até hoje. Mas elas ocorriam na hora do almoço, que era o horário que os alunos tinham para frequentar. E nesse horário eu normalmente estava ocupado, ou dormindo, descansando, ou estudando para alguma prova, alguma coisa, ou estudando porque tinha que estudar. Porque à noite eu tinha pouco tempo, né? Na realidade eu dava aula praticamente todos os dias à noite, quase todos os finais de semana. Então eu fiquei com aquele gostinho, consegui frequentar algumas reuniões e tal, mas fiquei com aquele gostinho, né? De querer ir para o Xingu, aquela vontade, mas que não consegui fazer durante a graduação. Esse meu desejo foi ser realizado quando eu estava na residência. Eu fiz residência inicialmente na clínica e depois na preventiva. Quando eu estava passando pela clínica ainda, primeiros 2 anos de residência, teve uma epidemia no Xingu de uma doença respiratória que estava causando vários óbitos. E o convênio que a Escola Paulista tinha com a FUNAI, que era a Fundação Nacional do Índio, responsável pela assistência aos índios, era um convênio que era assim, era para a gente ir 4 vezes por ano, equipes, né, para vacinar os indígenas, etc. Mas previa que em situações de epidemias, de necessidade sanitária, né, se houvesse disponibilidade, médicos aqui da escola se dirigiriam ao Xingu para ajudar na assistência. E foi o que aconteceu, eu estava precisando de médico lá. Né? Os médicos da FUNAI não estavam dando conta, uma epidemia que pegou o parque inteiro, ela veio do sul para o norte, como eu já disse, com vários óbitos, principalmente entre crianças. E lá fui eu. Eu consegui uma dispensa do estágio que eu estava na residência, era um estágio, se não me engano, na hematologia, um estágio que eram poucos leitos, eu tinha uma certa flexibilidade. Então conversei com todos, com intervenção também do professor Baruzzi, que coordenava o Projeto Xingu à época. Então me dirigi ao Xingu. Fui para lá no avião da FUNAI e chegando lá eu fui para uma aldeia do povo Caiapó, Metutiri, aldeia do cacique Raoni, que hoje todo mundo conhece o Raoni, pelas andanças dele, pela defesa que ele faz do meio ambiente e dos povos indígenas. Então fui levado para essa aldeia, sozinho, a primeira vez que eu ia para lá. Tive umas orientações aqui de alguns colegas, ó, leva isso, leva aquilo, levei uma rede, etc. Uma das orientações é que a época que eu fui era que lá não fazia frio. Né? Eu não precisava me preocupar em levar roupa quente, etc. Levar o mínimo de material possível porque para se deslocar nos barcos, entre as aldeias. E lá fui eu. Mas quando eu cheguei lá, não tinha quase nenhum índio na aldeia. Estava todo mundo no acampamento no meio do mato. Depois eu vim a saber, né, a razão disso, isso é uma coisa que acontece até hoje, agora em tempos de Covid eles fizeram movimentos semelhantes a alguns indígenas, eles foram se isolar no mato, né, não entendendo direito o que estava acontecendo, né, uma epidemia, uma doença que estava pegando todo mundo, né, o que era aquilo? Um grande feitiço, uma grande maldição que tinha ocorrido sobre o povo. Então foram para o mato. E lá fui eu. Agora, é muito difícil trabalhar no meio da floresta, no acampamento, cheio de índios, eles estavam todos pintados com genipapo, de preto, então fica muito parecido. Né? Já os cortes de cabelo são parecidos, enfim. É uma coisa difícil. Ninguém falava português, eu não falava o caiapó, a língua deles. Tinha 2 rapazes, né, que falavam um pouquinho de português, serviam de intérpretes com muita dificuldade. E depois de 3, 4 dias lá, eu vi que eu não estava dando conta. Eu percebi isso quando eu estava examinando um menino e um desses meus intérpretes falou, isso aí foi aquele que se acabou de dar remédio. Porque realmente era tudo muito parecido, eu estava, né, fora do meu ambiente.
Então, de muita conversa, né? Dizendo que eu era médico, que eu vinha lá para tratar deles, mas que eu teria melhores condições de trabalho se fosse lá na aldeia, onde tinha um pequeno posto de saúde, feito de madeira mesmo, coberto com palha, mas pelo menos tinha um lugar, né, mais claro, que eu pudesse, enfim, um pouco mais parecido com aquilo que eu estava acostumado. Eu tinha me formado médico, a gente tinha formado dentro do hospital, dentro do ambulatório. Bem, depois de muita conversa, alguns dias depois, o pessoal concordou em ir para a aldeia, e aí a minha vida melhorou um pouco, né? Consegui trabalhar um pouco melhor, fui ficando lá. Tive um outro perrengue, porque me avisaram que não fazia frio, mas possivelmente quem me avisou só tinha ido no verão. Porque eu fui no inverno, era no mês de junho, e fazia um frio danado. E eu não conseguia dormir. Então, depois de alguns dias lá, já estava extremamente cansado, porque eu trabalhava o dia inteiro atendendo, tinha muita gente doente, tinha que cuidar, né? Os índios não tem essa coisa de horário, então quem estava tomando antibiótico tinha que administrar o antibiótico, né? Várias idas e vindas para a aldeia, andando para cima e para baixo, estava extremamente exausto, né? Um ritmo que não é o ritmo que eu estava acostumado, embora fosse jovem. E chegava de noite, eu dormia até 10, 11 horas da noite, morto de cansado, mas aí vinha um frio. E você dormindo em rede, o frio te pega nas costas de um jeito que você não consegue dormir. Então eu acordava e ficava lá virando. Eu tinha levado uma capa de chuva, né, que eu tentava me enrolar nela. Tinha levado uns jornais que eu peguei no avião indo para Brasília. Enrolava aquilo no pé, botava a roupa que eu tinha, mas é impossível dormir com aquele frio. Acho que é pior dormir com frio do que com fome, né? Eu já tive a oportunidade de ter as duas experiências. O frio é pior. Aí, um belo dia, e acho que isso foi uma das experiências mais interessantes que eu tive também, essa coisa da solidariedade, que é uma característica dos povos indígenas, né? Assim, né? Da preocupação com o outro. Veio lá o Uai Uai, um indígena que se tornou um grande amigo, já faleceu, infelizmente, e me disse: você está com uma cara de cansado, doutor, o que está acontecendo? E eu disse a ele: falou, eu trabalho o dia inteiro, você está vendo aqui, corpo assim para baixo, de noite, vou dar remédio na aldeia, mas na hora de eu descansar não consigo por causa do frio. Ele me pergunta com a maior naturalidade: mas você não faz fogo? Eu digo: pô, fogo, como assim? Eu tinha percebido, reparado, obviamente, que nas casas dos índios, eles faziam fogueiras perto das redes, mas na casa que eu estava, um alojamentozinho, feito também como a casa deles, mas pequenininha, de madeira, coberta de palha, eu nunca imaginei que eu ia fazer isso em casa. E ele, de imediato, arrumou lá lenha, falou lá para uma rapaziada, racharam lenha, e fizeram fogo, e aquela noite eu consegui dormir bem. Só que o fogo apaga. Então lá, por alguma hora da madrugada, não sei qual, eu acordo com frio de novo e o fogo tinha apagado. Eu digo: pô, então vou fazer mais fogo. Então eu consegui fazer mais fogo e assim, para não acordar de novo, o que eu fiz? Eu fiz várias fogueiras em torno da minha rede e já pus bastante madeira, né? Que era para não apagar. Aí dali a pouco eu sou acordado pelo Wi-Fi entrando em casa, né? E puxando o fogo, eu estava incendiando a casa, porque eu não fazia ideia, né? Então foi, mas assim, me marcou muito, ó, tanta preocupação dele em perguntar por que eu estava com cara de cansado, em me ensinar a usar o fogo para me aquecer, como ele estava me vigiando, com certeza, né? Vamos ver como é que esse Cubem, como é que eles chamam nós, né? Não indígenas, vai se virar com o fogo. E seguramente ali ele salvou a minha vida, porque eu não sei o que poderia ter acontecido. Bem, essa primeira experiência para mim foi muito marcante. Eu fui lá para ficar uma semana, 10 dias, acabei ficando um mês, né? Foi possível fazer contato aqui com a escola. A escola paulista era uma escola ligada ao MEC, como é até hoje, né? Era uma escola isolada, federal, mas tinha um sistema de comunicação com o MEC que era por radiofonia. E eu consegui entrar com o sistema de radiofonia da FUNAI, mandar recado para cá. Mandar recado para o professor Baruzzi, consegui falar com ele, e ele foi ver se eu podia ficar mais tempo, porque afinal das contas eu tinha meus compromissos na residência. E disse que não, que eu poderia ficar. Eu fui ficando. E a epidemia foi passando, né? E aí eu fui vendo as pessoas se modificarem, os sorrisos,
o preto, que era a pintura prevalecente, né, prevalente, entre eles foi sendo substituído pelo vermelho do urucum, né, e um belo dia me chamam lá para comer um porco do mato assado com mandioca e dançar. Eles estavam comemorando, né, que estavam todos melhores. Enfim, foi uma emoção muito grande. Eu voltei para São Paulo e pensei, poxa, acho que é isso que eu quero fazer, sabe? Eu já tinha na graduação, eu me formei, a gente ainda estava na minha graduação, a gente ainda estava no regime militar, né? Então participei dos movimentos sociais, eu sempre tive esse olhar, né, para as questões sociais, para a desigualdade, para os mais necessitados. Eu não sei, isso talvez venha já da minha criação, né? Meu avô era operário, participava do movimento operário, né? Enfim. E eu então pensei, poxa, eu posso fazer lá a clínica, eu posso estar na Amazônia, que é um lugar maravilhoso de se estar, posso estar convivendo com essas sociedades que têm uma cultura diferente, que tem tanta coisa para a gente ver, para aprender, que tem uma medicina própria. Cheguei, já tinha tido a oportunidade de ver, durante aquele meu período, uns pajés trabalhando, umas ervas, umas coisas, umas plantas usando, né, junto com os tratamentos que eu estava dando, os antibióticos e tal. Aquilo me fascinou, de poxa, pode ser uma coisa interessante, né? E, bem, enfim, terminei minha residência em clínica, no segundo ano de clínica, foi possível eu terminar, fazer mais 2 anos de residência na medicina preventiva. Era uma residência que estava se iniciado no ano anterior. Eu fui aceito lá, tinha bolsa para mim lá, fui ficando por lá. E aí cada vez mais próximo desse trabalho com a saúde indígena, mais próximo das atividades do Projeto Xingu, das atividades de pesquisa, né, dos alunos, acompanhando alunos para lá, e viajando muito. Eu ia pelo menos 4 vezes por ano ao Xingu, para períodos de 2 semanas, em alguns momentos entre esses períodos também. Eu, terminando a residência, permaneci no departamento, como médico, como preceptor de residentes, o que me possibilitava idas frequentes ao Xingu, né? E um grande aprendizado. E acabou isso, então, sendo a minha trajetória aqui na Escola Paulista de Medicina. A trajetória de ser um médico de atenção primária, da saúde pública, e que é indigenista, trabalha com os índios. Fiz minha pós-graduação aqui também, na Escola Paulista, né? O material da minha pós-graduação, como não poderia deixar de ser saúde indígena, né? E a cada vez mais que eu me aprofundava, que convivia com essas sociedades, que atendia os índios aqui no Hospital São Paulo, isso também é uma coisa muito interessante, né? Porque desde o início, né, o Parque do Xingu, que era dirigido pelos Vilas Boas, pelo Orlando, que foi inclusive o contato entre Orlando e o professor Roberto Baruzzi, que deu início ao Projeto Xingu em 65, isso a gente fala numa outra hora. Tinha um escritório do Projeto do Xingu, do Parque do Xingu aqui em São Paulo. Ficava lá na Lapa. E era muito fácil sair de São Paulo para o Xingu, porque havia um apoio muito grande da Força Aérea Brasileira. Voos quinzenais do Correio Aéreo Nacional, Correio Aéreo Nacional, o CAN, que saía de São Paulo, Rio de Janeiro, passava em várias bases militares até Manaus, dando suporte ao trabalho da Força Aérea, fazendo correio. Eram aviões grandes, os DC-3, Douglas DC-3. Cabia muita gente e era fácil de ir e voltar do Xingu, né? Aqui para São Paulo, saía do Campo de Marte, esses voos saíam do Campo de Marte. Então, logo desde o início do trabalho, né? Eu ainda não estava nesse trabalho, já na década de 60, início da década de 70, vários indígenas, né, com problemas de saúde um pouco mais sérios, que precisavam mais complexos, precisavam mais investigação, acabavam vindo para São Paulo e eram atendidos no Hospital São Paulo. Então, a história do Hospital São Paulo na atenção à saúde indígena também é de longa data. Ela começa junto com o Projeto Xingu,
lá em 1965, da SPDM do Hospital São Paulo, na atenção à saúde dos povos indígenas. Isso foi aumentando, foi vindo mais indo para cá, e aí veio de outro lugar, e os índios de São Paulo também. E eu comecei a fazer um atendimento desses índios, um atendimento ambulatorial, a gente fazia ali no prédio da Preventiva antigo, que ficava onde hoje é a parte mais nova do Hospital São Paulo. E a coisa começou a crescer até que em 92, o professor Baruzzi e eu tivemos a iniciativa de criar um ambulatório do índio, que funciona até hoje. Hoje eu estou aposentado da escola, continuo médico do hospital, né? E no ambulatório, coordeno esse ambulatório do índio hoje, que fica ali na Napoleão de Barros, né? E hoje atendemos os indígenas, o hospital recebe indígenas do país inteiro, né? Com casos extremamente complexos, o que é muito interessante, né? O ambulatório hoje recebe alunos, residentes, e é um trabalho bastante prazeroso. Quer dizer, além toda essa questão assistencial, dessa questão social e política que o Projeto Xingu me proporcionou, hoje, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, o SUS, desde 2000, ele se configurou um braço do SUS, da atenção primária, se configurou para atender especificamente os povos indígenas. É um subsistema de saúde indígena. Esse subsistema teve uma contribuição imensa do Projeto Xingu. E da própria nossa experiência da Escola Paulista de Medicina do Xingu, porque ali a gente criou um sistema local de saúde, né, na década de 80 e 90, entendendo que esses povos, primeiro, merecem uma compensação por todo o mal, né, que o processo colonizatório, de colonização do nosso país os fez. Não sei se vocês sabem, né? Os estudos mostram que havia 5 milhões de pessoas indígenas vivendo aqui onde é o Brasil hoje, quando chegaram os primeiros portugueses aqui. Hoje, né, 5 séculos e 21 anos depois, a população indígena é 1 milhão de pessoas. Agora, chegaram à beira de extinção. Então, e cederam seu território para a nossa sociedade. Então, acho que a nossa sociedade tem uma dívida grande com eles, em várias áreas. E na saúde, eu acho que o Projeto Xingu faz a sua parte. A Escola Paulista, né, do Hospital São Paulo, fazem a sua parte. E isso é uma coisa muito prazerosa. Esse subsistema teve uma participação imensa, né, na construção disso. Então, teve uma atividade também, né, na construção da política pública. Isso também, esta minha trajetória aqui na escola me propiciou, né, que dá muito prazer. E também na área da pesquisa, né? Quer dizer, várias pesquisas foram desenvolvidas no Xingu, vários colegas fizeram pós-graduação com dados com os índios lá do Xingu, né? Hoje isso está um pouco, já não se faz tanto, mesmo assim a nossa produção ainda tendo visto o nosso tamanho, é razoável, né? E não se faz tanto até por causa das mudanças todas, né, que houveram. Hoje já tem um subsistema, como eu já disse, o SUS atendendo, então nosso papel no Xingu tem diminuído, né, em campo, o que também eu considero um êxito do projeto. O fato de nós não sermos tão necessários como já fomos, mas sem deixar uma lacuna, sendo substituídos por uma política pública compensatória, voltada a uma atenção diferenciada para esses povos que têm uma cultura distinta da nossa, que compreendem o processo de adoecer diferente da gente, que tem uma medicina própria, né? Uma fitoterapia incrível, além de uma medicina xamânica muito eficaz também. Um outro aspecto muito interessante e que para a minha carreira muito marcante, tanto para a carreira como para a minha formação enquanto pessoa humana, foi o fato de ter contato com grupos de
indígenas de pouquíssimo contato. Os Panará, por exemplo, que era um grupo indígena que vivia ali na década de 70, onde o governo militar fez traçou que passaria uma rodovia, as grandes rodovias amazônicas, né? No caso ali a Cuiabá-Santarém, a BR-163. E os Panará moravam ali, né? Vai saber lá há quanto tempo. E os militares, era o batalhão de engenharia do exército, disse, olha, Funai, você vai lá e faz o contato e amansa esses índios, porque nós vamos passar a estrada lá. E foram lá os Vilas Boas para fazer, foi o Cláudio, Orlando e o Cláudio, mas quem fez o contato mesmo foi o Cláudio Vilas Boas. E desde o início, né, dos primeiros contatos, médicos da escola foram lá para ajudar. Né, para ajudar na hora de saúde, porque veja só, os Panará, os estudos posteriores, antropológicos, retrospectivos, contam que eram entre 450 e 600 indígenas. Depois de 5 anos fugindo do contato, quando finalmente se renderam ao contato, sobravam 150 pessoas. Os demais tinham morrido, segundo os relatos dos índios, por febre, tosse, dor no peito, a gente imagina que por malária e infecções respiratórias. E alguns também por violência, tiros. Esses 150 ficaram ali acampados à beira do canteiro de obras da BR-63 e foram adoecendo e foram morrendo 2 anos depois do contato. Restavam 79 pessoas apenas, veja só. Uma mortalidade de quase 90% do grupo em 5, 6 anos. Né? E foram, numa medida heróica, removidos para o Parque do Xingu. E desde o início acompanhados por equipes da Escola Paulista de Medicina. E eu comecei a acompanhar os Panará em 81, né? Quando eu comecei a trabalhar o Xingu. E com muito prazer, anos depois, né, acabei fazendo o meu doutorado mostrando e contando a história dos Panará do ponto de vista dos seus aspectos sanitários. Todos que eles passaram, tuberculose, malária, enfim. Dentro da saúde coletiva. Mas além dos Panará, tive contato com outros grupos de recente contato, do Xingu, como o Zigpeng, convivi com eles, o Zigpeng, os Tumai, vários grupos. E por essa experiência toda, em 88, eu fui participar do meu primeiro contato, primeiro médico, primeira vez que como médico fui para um contato com o povo indígena Zoé, que tinha sido contatado inicialmente por missionários da Missão Novas Tribos do Brasil. Tinha havido uma grande mortalidade, como sempre acontece quando o contato é feito de forma pouco planejada do ponto de vista sanitário. Os índios são muito vulneráveis às doenças que para nós são banais, são infecções respiratórias, diarreias, e morrem mesmo, fazem quadros severos. E nós fomos lá, né, junto com a equipe da FUNAI, eu fui lá, tive o prazer, fiquei quase 2 meses com eles lá, né, e conseguimos imunizá-los posteriormente, as vacinas são fundamentais para diminuir essa mortalidade, tratar, etc. Então foi minha primeira experiência de um primeiro contato, que é uma coisa indescritível. Posteriormente, agora mais recente, em 2014, um grupo de indígenas Sapanaua, que vivem no Acre, na fronteira do Acre com o Peru, no Alto Rio Envira, apareceram lá, em umas aldeias. Já se sabia da existência desse grupo, mas estavam lá no meio do mato, ninguém ia mexer com eles. A política, até pouco tempo atrás, era grupo isolado. Ninguém vai atrás, né? Porque as experiências de contato na década de 70 e 80 foram nefastas para esse grupo, então mudou-se a política. Falou, não, tem um grupo isolado, você identifica, protege o território e não vai fazer contato. Vai fazer contato quando eles decidirem ou quando esta vigilância, né, que é feita pela FUNAI, perceber alguma ameaça muito grande. No caso desses índios, a ameaça eram os narcotraficantes, era da fronteira do Brasil com o Peru, que estavam dizimando o grupo e eles apareceram lá, né, na beira do rio Envira, perto de uma aldeia xaninca. E aí foi aquela coisa, né, contato, e novamente eu tive a oportunidade de participar, ir lá com eles. Era um grupo pequeno, inicialmente de 7 indígenas, depois vieram mais. Chegou um grupo de 40 indígenas, a mesma coisa. E a nossa metodologia, né, desenvolvida no Xingu,
do fichamento, cadastro médico individual de cada índio, né? O esquema de vacinação, que é um esquema diferente, né, daquele que é preconizado pelo IPNI, porque você tem que vacinar todo mundo. E um sucesso, sem nenhum óbito. Posteriormente, em 2016, no Vale do Rio Javari, onde existe a maior concentração de grupos isolados no Brasil, fui para um contato com os índios Corubo. Né? E começamos a desenvolver, então, uma metodologia, né, de como agir em situações de contato recente, em situações de saúde. Isso acabou virando também uma política pública, né, que foi incentivada e alicerçada aqui na equipe do Projeto Xingu e na nossa experiência. E eu fico aqui até agora à disposição, né? Tenho participado, agora com a Covid, junto à Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, discutindo, né, numa sala de situação com o Ministério da Saúde, com a FUNAI, com o Gabinete de Segurança Institucional, medidas protetivas em relação aos grupos isolados, barreiras sanitárias, enfim, estamos atuando intensamente. Então, por tudo isso, eu sou uma pessoa muito feliz. Minha trajetória profissional, tudo que a nossa instituição nos propiciou, me propiciou, de fazer essa trajetória tão diferente, né? De ser um médico clínico, de atenção primária, um especialista em saúde pública e também um especialista em saúde indígena. Né? Então, minha trajetória foi essa. Né? E é uma trajetória que eu tenho só a agradecer a todos com quem eu convivi esses anos todos. Né? São muitas pessoas de diferentes setores da escola, alunos, pós-graduandos, professores. E agradecer a nossa instituição, né, que me permitiu, né, ser muito feliz e ter uma trajetória profissional que me deu e me dá até hoje muita satisfação.